A paz do Senhor, meus amados irmãos, servos do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar nesse momento a palavra de Deus no Evangelho que está registrado por João, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, diz assim, capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. É uma história muito interessante para nós por conter algumas questões aqui que despertam a nossa atenção. Diz o texto que Jesus chega a um determinado lugar, aonde havia naquele lugar uma quantidade imensa de enfermos. Mas em meio àquela multidão de enfermos, a Bíblia nos diz que havia também um homem. Interessante perceber que Jesus focou a sua atenção naquele homem. Jesus viu aquele homem. E diz o texto que Jesus sabia que aquele homem estava sofrendo há muito tempo. E aí então Jesus diretamente faz uma pergunta a ele: "Você quer ficar curado?" Bastava aquele homem dizer sim ou não. Mas aquele homem, ele dá uma resposta meio que vaga, uma resposta evasiva, dizendo, tentando explicar o seu desejo da cura. Ele diz: "Olha, eu não tenho ninguém que quando a água aqui é agitada possa me conduzir ao tanque e eu ser curado." Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou apenas se ele desejava ser curado. Abrindo parênteses aqui sobre essa pergunta, alguém desavisadamente, ao ler o texto, sem perceber o seu contexto, os versículos imediatos, podem fazer um mau juízo dessa pergunta feita por Jesus, pois, afinal de contas, quem há muito tempo enfermo não deseja ficar curado? Bem, essa pergunta de Jesus, ela é uma pergunta pedagógica, porque ela nos ensina algumas lições. Por exemplo, há pessoas que, dependendo do quadro que se encontra, do momento que está vivendo de sofrimento, por incrível que pareça, mas aquela situação lhe traz algum conforto. Há algumas pessoas que não querem sair da situação que está vivendo, porque de uma certa forma aquela situação, por incrível que pareça, lhe traz algum benefício. Alguém, por exemplo, que esteja vivendo de maneira irregular, mas que nessa sua irregularidade ela obtém algum lucro financeiro.
ao perguntar a ela se ela quer sair daquela situação, ela logo pensa no lucro que vai deixar de ter. Então ela prefere continuar vivendo na irregularidade. O criminoso, a pessoa que está envolvida no submundo, né, do crime, por exemplo, e que tem uma fonte, né, de renda altíssima, ainda que aquilo custe a vida de muitos, mas ele está esperançoso, corajoso em permanecer naquela vida mesmo sabendo que é errada. Ele não quer ser curado. Ele não quer ser curado. Algumas pessoas, por exemplo, se beneficiam, por incrível que pareça, de alguma enfermidade para receber algum benefício, mesmo sabendo que existe talvez a possibilidade de uma cura, de um tratamento, mas ela prefere ficar enferma para ser beneficiada de alguma maneira. Então, essa pergunta realmente era uma pergunta óbvia, porque, a bem da verdade, por incrível que pareça, há pessoas que não querem ser curadas. Mas Jesus, voltando aqui ao texto, Jesus pergunta ao homem, e ele dá aquela resposta. E na resposta que ele dá, ele diz uma frase que nos choca. Ele diz, eu não tenho ninguém. Porque ele diz, não há ninguém que possa me conduzir ao tanque quando a água é agitada. Porque o primeiro que desce e experimenta o mover das águas é que recebe a cura, é o que ele responde. Mas aquele homem que dá essa resposta triste, uma resposta chocante, porque vejam que ele está no meio de uma multidão, e com certeza por ali passavam muitas pessoas, mas aquele homem, em meio a uma multidão, vivia uma extrema solidão. Não havia ninguém por ele. E aí então Jesus, ao ouvir essa resposta, Jesus dá a ordem. Jesus faz duas coisas. Jesus dá uma ordem e em seguida Jesus concede poder, capacidade para que aquela ordem seja cumprida. Jesus diz àquele homem, levante-se. Ele diz aqui no texto, levante-se, toma o teu leito e anda. Levante-se, seja curado, toma o teu leito e anda. É a ordem que Jesus dá. É a ordem que Jesus está dando. Levante-se. Jesus nessa hora pergunta para você, você quer ser curado? A tua resposta tem que ser sim. Eu quero, Senhor. Eu quero ser curado. Eu quero sair dessa situação que eu estou vivendo. Eu não aceito mais continuar vivendo esse estado em que eu estou enquadrado. Eu não nasci para isso, Senhor. Eu rejeito esta situação opressora que eu estou vivendo na minha família, na minha realidade. Eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser curado desta enfermidade. Eu quero ser curado desta doença. Eu quero receber o milagre da cura desta enfermidade que está me assolando. Eu quero, Senhor, eu quero ser curado. Bem, segundo a vontade dele, segundo a vontade do Senhor, ele vai dizer para você, então levante-se. É hora de você se levantar. É hora de você tomar uma posição. É hora de você sair do lugar em que você se encontra. É hora de você, mesmo em meio a todas as dificuldades que o cercam, dar um basta nesta situação e se levantar e andar, se levantar e caminhar com as tuas próprias pernas. Chega de ser carregado pelas pessoas. Chega de ser carregado por pessoas a todo momento. Chega de ficar na dependência sempre de outras pessoas, quando na verdade Deus pode fazer com que você caminhe com as suas próprias pernas, tome as suas decisões, faça o que você precisa fazer e tenha alegria na tua própria produção. Jesus quer que você se levante, meu irmão. Jesus quer que você se levante, minha irmã.
desse estado de prostração, de desânimo, de abatimento que está sobre você, em nome do Senhor Jesus. Levante-se de onde você está. Apruma-te de onde você está. Erga a tua cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei que não é fácil. É difícil, sim. Toda decisão é desafiadora. Mas aquele que ordena a você para se levantar, ele também te dá poder para você se levantar. Porque a Bíblia diz que Jesus não apenas mandou que o homem se levantasse, mas o texto diz que o homem imediatamente se levantou. A ordem de Jesus foi acompanhada de poder para o milagre. Jesus está te dando poder. Jesus está te dando graça. Jesus está te capacitando a viver uma nova vida, a viver uma nova realidade. É a hora de sair do tanque de Betesda e voltar para a tua casa com alegria. E voltar para a sua vida que um dia você viveu com alegria, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, vivendo bem com a sua família, tendo um bom emprego, tendo uma vida de vitórias. Em nome do Senhor Jesus, é hora de você voltar para casa com seu milagre. É a hora de receber uma palavra de ânimo, de encorajamento, de cura da parte do Senhor. Ainda que a sua resposta hoje, a princípio, seja a mesma resposta daquele homem, eu não tenho ninguém, porque eu posso acreditar nisso, eu acredito nisso, que há muitas pessoas que de fato não tem ninguém que possa ajudá-las quando elas mais precisam. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Aliás, talvez seja a melhor notícia que você vai ouvir hoje. Quando você diz que não tem ninguém, eu quero lhe dizer que você tem alguém. Alguém ao seu lado para lhe ajudar. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O mesmo que entrou no tanque de Betesda. O mesmo que olhou para aquele homem. Veja que ali havia uma multidão. O texto diz que havia ali uma multidão. Mas Jesus se reportou apenas a um homem. Ele curou apenas um homem naquele dia no tanque de Betesda. Jesus está olhando para você, meu irmão. Jesus está olhando aonde você está. Jesus te vê nesse teu quarto, isolado, trancado, desanimado. Jesus está olhando para você dentro desse carro, na tua sala de estar, numa viagem onde você estiver ouvindo, assistindo esse vídeo. Deus está olhando para você, Ele conhece a tua vida, Ele sabe o teu sofrimento e Ele está te ordenando nessa hora. Levante-se, toma o teu leito e anda. Caminha, é hora de andar. Você não vai ficar por mais tempo nesse tanque de Betesda à mercê das circunstâncias. Não importa quanto tempo você está aqui, é hora de se levantar e andar. Eu creio no seu milagre. Eu creio na intervenção de Deus na sua vida. E eu quero orar por você. Eu quero não apenas orar por você, mas eu quero orar com você. Eu quero que você nesse momento se concentre apenas em Deus, no seu poder e clame a Ele por misericórdia. Vamos orar? Senhor, em Tua presença, meu Deus, aqui, Senhor, eu estou orando, não sei com quantos nesse momento, mas Tu sabes e Tu conheces a vida, a realidade de cada um, Senhor. O milagre que cada um precisa. Talvez o milagre da cura divina. Ah, Senhor, em nome de Jesus, aonde houver um enfermo, um doente nesse momento, estende as Tuas mãos poderosas para curar este doente agora, para levantá-lo deste leito de dor, deste leito de enfermidade. Não importa onde esteja alojada esta doença, eu oro pela sua cura. Eu oro, Senhor, pela restauração física, emocional, espiritual desta pessoa agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. E em nome de Jesus eu oro pela saúde desta pessoa, para que ela seja curada de todo mal, curada de toda doença,
que todo espírito de enfermidade que esteja oprimindo esta pessoa seja repreendido desta vida, Senhor, e que haja manifestação do teu poder sobre a sua vida. Eu oro por pessoas que estejam prostradas há tanto tempo e que hoje chegou a hora delas se levantarem do estado em que se encontram. Senhor, que elas sejam animadas, que elas sejam revigoradas, que elas sejam restauradas, animadas a viverem, ó Deus, uma nova vida, um novo estilo de vida, Senhor, que elas saiam deste beco em que elas se encontram, deste beco sem saída, ó Deus, onde não há esperança, onde a ansiedade, o medo e até mesmo a depressão já chegaram. Senhor, eu oro para repreender todo sentimento contrário, toda perturbação, toda depressão, toda ansiedade, todo medo, toda covardia, toda frustração, em nome do Senhor Jesus, que ela seja curada e liberta deste mal, ó Deus, e que se levante um novo homem, uma nova mulher, que possa andar, que possa viver, que possa desfrutar do melhor que o Senhor tem para ela nesta vida, trabalhar com as suas próprias mãos, rever a sua família, voltar a produzir, sobretudo na tua obra, Senhor. Eu oro, Deus, para que o milagre possa acontecer, porque naquele dia o Senhor entrou em Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, e hoje o Senhor que é cheio de misericórdia, possa ir ao encontro desta pessoa e com misericórdia alcançá-la e operar um grande milagre na sua vida. Em nome de Jesus é a minha oração que faço. Amém, Senhor. Amém. Creia nisso e viva o teu milagre em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.